Louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a santa paz do Senhor. Estou bastante feliz por estar novamente aqui para transmitir a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso dirigente, presbítero Robinho, que nos dá essa oportunidade. Que Deus possa abençoá-lo cada vez mais. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Edna. Deus possa abençoar a vida dela. Também a vida dos meus filhos, Eduana, Stephanie, o Pedro, dos meus genros, o Lucas e o Tiago, e do meu neto Gabriel. E falando aqui do meu genro, quero estar louvando a Deus, porque a semana atrás foi uma semana onde ele esteve com o pai dele na UTI, o Tiago, e estava em coma, e quando foi no domingo à noite, na hora do culto da IADM oficial, ele abriu os olhos, Deus fez um milagre, e ele retornou do coma, e está se recuperando bem, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E por isso estamos bastante felizes, porque o Senhor ele tem restaurado muitas pessoas, aleluia, através da sua palavra, glória a Deus. E eu convido a todos os irmãos para nós lermos uma passagem bíblica que se encontra em Mateus, no capítulo de número 4, abra sua Bíblia por gentileza, Mateus, capítulo de número 4, nós iremos ler a partir do versículo 23 até o versículo de número 25, iremos ler 3 versículos para a nossa meditação. Nos diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós encontramos essa passagem, Mateus falando acerca de Cristo, e nós o vemos aqui mencionando sobre uma grande multidão que seguia Jesus, e Mateus ainda vai nos dizer que a sua fama correu por toda a Síria. Jesus, ele estava sendo conhecido por todos os milagres, por todas as curas, por tudo que ele realizava, aleluia. E a palavra de Deus também, aleluia, e na passagem que nós lemos, Mateus, ele ainda vai dizer, falando sobre o ministério de Cristo, que era um ministério tríplice, aonde ele vai falar que Jesus, ele ensinava, Jesus, ele pregava, e Jesus, ele curava, aleluia. Mateus deixa bem claro aqui, aleluia, que Jesus, ele passava em todos os lugares, aleluia, onde ele ia, ele levava a mensagem da palavra do Senhor, ele levava ensinamento, aleluia, ao povo, ele levava a pregação do reino dos céus sobre arrependimento, e aonde ele passava, enfermos eram curados, aleluia, demônio era expulso, pessoas eram libertas, aleluia, e muitas pessoas, glória a Deus, estavam desfrutando, aleluia, das maravilhas através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E quando eu estava meditando nessa passagem, eu não sou muito bom em português, mas o meu coração ardeu nesta palavra que está no início do versículo 23. E percorria, e o Espírito Santo me levou à conjugação deste verbo. E quando eu fui pesquisar sobre a sua conjugação, eu encontrei que este verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. E aí quando eu vi isso, eu não entendi nada, porque eu não entendo muito sobre isso, sobre conjugação de verbo. E continuei a minha pesquisa, e percebi que este verbo, nessa conjugação que nós falamos, está se referindo sobre algo que tem continuidade. E aí veio ao meu entendimento que o Espírito Santo estava querendo falar comigo. E aí quando eu comecei a meditar sobre este verbo percorria, comecei a perceber que a obra de Cristo, aleluia, nesta terra, é uma obra que tem continuidade, que não para, aleluia, que Jesus está realizando. Ele apenas não realizou quando estava aqui os 3 anos no seu ministério, mas Ele continua realizando, aleluia. E é isso que esse verbo quer nos dizer, que Jesus, aleluia, percorria e nos fala sobre algo que nos dá continuidade da obra de Deus sobre esta terra. E aí eu fui levado a outra passagem, que se encontra no mesmo evangelho, no capítulo de número 9, quando Mateus também vai nos dizer, a partir do versículo 35, que nos diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele, veja, ensinando, e pregando o evangelho do reino, veja, pregando, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, veja, curando, e vindo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, aleluia. E Jesus, ele nos diz dessa maneira no versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E aí, meus queridos irmãos, eu meditando nessa passagem, aonde Mateus, ele vai repetir o mesmo versículo que nós citamos, lá no capítulo 4, que Jesus percorria, e ensinava, e pregava, e curava, aleluia. Mas uma coisa me chama a atenção nessa passagem que nós lemos, é que Jesus, ele olha para a multidão e teve compaixão daquela multidão, aleluia. E isso nos comove também, porque a compaixão de Cristo, e por causa desta compaixão que eu e você estamos esta noite aqui bendizendo o nome do Senhor, por causa dessa grande misericórdia. Mas Jesus olha para o seu discípulo e diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E aí Jesus começa a nos dizer que ele não veio fazer a obra sozinho, que a obra ia dar continuidade, mas que ele queria, aleluia, colocar pessoas para estar fazendo esta obra, aleluia. E aí nós encontramos no capítulo 10, que é a continuidade dessa passagem, e no versículo 1, quando diz assim: chamando seus 12 discípulos,
deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal entre o povo, aleluia. E aí nós vemos aqui a continuidade desta obra, através dos 12 apóstolos. Mas algo interessante está neste versículo, que para eles darem continuidade a esta obra, Jesus precisou dar a eles poder e autoridade, aleluia. Porque, irmãos, quem dá continuidade à obra de Cristo precisa de poder e autoridade vinda da parte dele, porque vai se dar, aleluia, vai lidar com o espírito imundo, com enfermidades espirituais, aleluia, e só o poder através do nome de Jesus Cristo, aleluia, que tudo isso vai sair de retirada e o nome de Deus vai ser glorificado. E aí a obra dá continuidade através dos apóstolos. Só que quando nós olhamos para esta obra que dá continuidade, ela não vai parar entre apenas esses homens, porque a Bíblia vai nos dizer lá em Lucas, no capítulo de número 10, lembre-se, nós estamos falando de uma obra que continua, aleluia, uma obra que não para. Muitos podem parar e desistir, mas Deus sempre está levantando pessoas, Deus sempre está levantando os obreiros, aleluia. Por isso Deus está trazendo despertamento para a tua vida nesta noite, para você não ficar parado, acomodado, aleluia. Mesmo em meio a qualquer crise que nós venhamos a passar, devemos estar, aleluia, atento à obra que Deus quer fazer através das nossas vidas. E essa obra dando continuidade, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1, nós vamos ler Lucas registrando e dizendo: depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. A obra estava continuando com 12, agora são 70. E mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ou seja, antes de Jesus chegar lá, aqueles 70 em 2 e 2 iam chegar antes de Cristo. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, aleluia. E o versículo 19: e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, aleluia. Observe agora que Jesus, ele agora envia 70 discípulos, aleluia. Por quê? Porque é uma obra que tem continuidade. E quando ele envia esses 70 discípulos, ele os prepara para que eles vão a pregar o Evangelho, sabendo que eles iriam enfrentar também espíritos imundos, pessoas oprimidas, aleluia. Mas Jesus, no versículo 19, ele vai dizer: mas eis que vos dou poder, aleluia. O poder que a Bíblia está se referindo aqui no versículo 19, não é o poder que muitos governantes estão atrás, muitas autoridades, não. Esse poder aqui é o poder acima desses poderes. Por quê? Porque trata sobre algo espiritual, aleluia. E só através do nome de Jesus Cristo é que nós vamos conseguir vencer todas as forças do mal. Porque nós que somos espirituais sabemos que por trás de tudo que se levanta para se opor à obra de Deus, há espíritos demoníacos. E é por isso que a igreja ora
E é por isso que a igreja busca a presença de Deus. E é por isso que a igreja não para, embora no isolamento social, dentro dos lares, aleluia, mas a igreja ela não para, porque ela, aleluia, movimenta nela o poder de Jesus Cristo, aleluia. E este poder, aleluia, é que expulsa todo o mal e todos os espíritos imundos. E por isso Jesus transfere para os seus 70 discípulos este poder, para que eles pregassem a palavra, ensinasse a palavra, mas que também expulsasse os demônios, aleluia, e todas as moléstias entre o povo, porque nós sabemos muito bem, que há enfermidades que são espirituais, e só vai sair através do nome de Jesus Cristo, só através do nome de Jesus Cristo. E é por isso que essa obra ela está dando continuidade com 70, aleluia, que vão em dois, aleluia, entrando em cada casa, aleluia, preparando, aleluia, o caminho para Cristo vir depois, aleluia, mas eles vão com autoridade e poder para fazer a obra do Senhor. Mas como nós estamos falando de algo que tem continuidade, não vai parar por aí, porque essa obra não para. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesta noite. É por isso que essa igreja está funcionando. É por isso que essa igreja está fazendo a obra do Senhor. Porque esta obra ela não para, aleluia. E aí nós nos deparamos com outra passagem, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Claro, aqui vai tratar ainda de o segundo tratado de Lucas a Teófilo. E ele vai nos dizer assim, olha, fiz o primeiro tratado, versículo de número 1, acerca de tudo que Jesus começou. Ele não está falando que Jesus parou, mas está falando que Jesus começou. Não só fazer, mas é ensinar. É interessante essa passagem, que Lucas, em momento algum, vai dizer que Jesus parou. Porque o primeiro versículo que nós lemos, lá em Mateus capítulo 4, vai dizer que Jesus percorria. E Jesus, ele não para. Há uma passagem lá em João, que ele vai dizer que o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então Jesus, ele não para. Então Lucas, quando ele escreve aqui o segundo tratado, a Teófilo, ele vai dizer assim, olha, eu estou aqui falando acerca de tudo que Jesus começou. Não só fazer, mas ensinar. Ou seja, ele está se referindo a algo que está dando continuidade, que Jesus está continuando. E quando nós olhamos para esse versículo, eu vou ler mais 2 dessa passagem, nós vamos entender que Jesus, ele começou a obra aqui na terra, e ele continua lá do céu, aleluia. A obra de Cristo começou aqui, mas ele está dando continuidade lá do céu, aleluia, porque nós sabemos muito bem, como a palavra nos ensina, que ele está intercedendo por nós diante do Pai. Ele é o mediador, aleluia, que é o cabeça desta igreja, e está dando continuidade a esta obra através da sua igreja. E aí Lucas, continuando, ele vai dizer, olha, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Se nós fôssemos meditar essa passagem, todo o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós iríamos ver Jesus trazendo recomendações aos seus discípulos. E nós vamos entender que não era apenas 12. A Bíblia vai nos mostrar em Atos dos Apóstolos, no decorrer desses versículos, que eram quase 120, ou seja, uma obra que está dando continuidade. Nós falamos de 12, falamos de 70, e agora estamos falando de quase 120 pessoas.
E quando Jesus traz instruções para eles, Jesus ele vai dizer algo para eles assim: olha, agora ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas registra isso no final do seu evangelho. E aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ele vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judeia, em Samaria, e até os confins da terra, aleluia. Jesus está falando de poder, aleluia, que viria sobre os quase 120, para que eles dessem continuidade a essa obra. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce, reveste aqueles homens, e ali há uma multidão em Jerusalém, porque estava ali no Pentecoste. E quando acontece ali a descida do Espírito Santo, ali, aleluia, um verdadeiro chamamento de atenção para aquilo que estava acontecendo ali com aqueles quase 120. E quando eles se aproximam, vem ali homens cheios do poder de Deus, aleluia. E Pedro se levanta, começa a pregar o evangelho, e quase 3.000 pessoas se rendem aos pés de Jesus, aleluia, porque é uma obra que tem continuidade. Ela não para, porque Deus ele não deixa essa obra parar de maneira nenhuma, aleluia. E aí quando, irmãos, falando ainda de continuidade, veio à minha mente uma passagem, lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escrevendo essa carta aos irmãos ali em Corinto, ele vai falar acerca da ressurreição de Jesus. Paulo falando acerca da ressurreição de Cristo, ele vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos o povo mais miserável dessa terra, mas Jesus ressuscitou, aleluia. Essa é uma verdade incontestável, aleluia, porque Cristo está vivo, e há provas, aleluia, da ressurreição de Jesus Cristo, glória a Deus. Mas quando Paulo começa a descrever sobre isto, no capítulo 15, ele vai dizer, a partir do versículo de número 4, que Jesus foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeiro foi visto por Pedro, depois pelos 12. Continuando, ele vai dizer ainda, que depois ele foi visto por Tiago, esse irmão de Cristo, de Jesus. E por derradeiro, diz Paulo no versículo de número 8, ele apareceu a mim, disse Paulo, como um abortivo. Se nós calcularmos aqui a quantas pessoas Paulo descreve que Jesus apareceu, nós vamos chegar aqui ao número de 514 irmãos que Jesus aparece, conforme, aleluia, o que Paulo está escrevendo aos irmãos em Corinto. E aí, meus irmãos, esses 514 se tornaram testemunhas da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque essa obra que não pode parar, aleluia. É interessante que quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos davam com poder, ousadia, o testemunho acerca da ressurreição de Jesus Cristo, aleluia. Agora imagine você, Jesus apareceu a esses 514, aleluia, e eles testemunhavam com poder e ousadia acerca da ressurreição de Cristo, porque essa obra aqui está dando continuidade. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para todos esses versículos que nós citamos, nós vamos ver que Atos dos Apóstolos
É um livro onde vai falar sobre essa obra dando continuidade. Só que quando nós vamos analisar o livro de John Stott, nós vamos ver ele dizendo que esse livro poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque os atos dos apóstolos cessaram, mas os atos do Espírito Santo não cessaram, aleluia, eles continuam através da sua igreja, aleluia, porque Jesus lá no Evangelho de João capítulo 14, ele disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Sabe, irmãos, abrindo aqui um parênteses, nesse período que nós estamos vivendo em isolamento, talvez falte, por causa do isolamento social, a visita do nosso pastor nas nossas casas, do nosso dirigente da nossa casa, mas tem um que não falta, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, esse tem visitado a tua vida, esse tem visitado a minha vida, aleluia, porque Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Consolador, e é esse Espírito, aleluia, que nos ajuda a dar continuidade à obra do Senhor, aleluia, e quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, falando sobre o que Stott falou, nós vamos ver Paulo, irmãos, no final de Atos dos Apóstolos, e é interessante, que lá no final Lucas vai registrar, no capítulo 28, a partir do versículo 28, vai nos dizer assim, olha o que Paulo falou, seja vós, pois, notório, que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Ele está dizendo o quê? Que a obra não vai parar, não é porque os judeus desprezaram, que a obra vai parar, não, vai ser enviada aos gentios, continuidade, e ele vai continuar dizendo, olha, e eles a ouvirão, é por isso que eu estou aqui nesta noite, é por isso que nós estamos aqui nesta noite, é porque Jesus, ele não parou a obra entre os judeus, aleluia, mas como nós estamos aprendendo na nossa escola dominical, ele derrubou a barreira, glória a Deus, e trouxe os gentios, aleluia, para fazer parte da igreja, e olha o que é que Paulo ainda diz, e havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, observe, pregando o reino de Deus, e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E aqui algo me chama a atenção, é que Atos dos Apóstolos, irmãos, ele não termina com um amém, dando a entender o que Stott falou, os atos do Espírito Santo, eles não param, eles continuam através da sua igreja, é como se nós, a igreja de Jesus, não falando sobre o cânon sagrado, mas como se nós estivéssemos escrevendo os atos do Espírito Santo, através da obra que a igreja faz sobre a terra. Se nós fôssemos folhear e falar aqui sobre a história da igreja, nós iríamos encontrar em várias épocas, aleluia, momentos, glória a Deus, em que a igreja se encontrou cheia do poder do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor. E é claro, eu quero citar aqui, primeiramente João Hus, em 1415, esse homem estava lá, aleluia, trazendo a pré-reforma, pregando o verdadeiro evangelho, e muitos começaram a se levantar contra ele, e a Bíblia vai dizer que ele foi condenado, foi preso, condenado à morte na fogueira,
Mas no dia em que ele estava, aleluia, já reservado para ser morto, queimado, ele disse: vocês vão matar o ganso, que, aleluia, lá onde ele nasceu, Uz significa ganso. Vocês vão matar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai suscitar o cisne, e vocês não vão poder matá-lo, aleluia. O que é que João Uz estava falando? Estava falando dessa obra que está dando continuidade, que ela não para. Pode queimar crente como for, pode prender crente como for, mas esta obra não para, aleluia. Porque mesmo crente sendo morto, ele tem uma certeza, que assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também iremos ressuscitar, aleluia, e estaremos para sempre com Ele. Isso foi em 1415. Quando foi em 1517, lá estava o cisne, Martinho Lutero, pregando nas portas da igreja as 95 teses, aleluia, reformando, aleluia, a igreja que estava morta, mas que hoje se encontra viva, aleluia, porque é uma obra que está dando continuidade. Não estou dizendo aqui que era apenas ele que servia a Deus naquela época, não, de maneira nenhuma, mas estou dizendo aqui que Deus, no decorrer da história da igreja, tem levantado vasos e instrumentos, aleluia, para dar continuidade à sua obra, glória a Deus. Porque poderíamos falar de muitas pessoas que na época dele, de João Uz, de Martinho Lutero, ou depois, aleluia, fizeram muitas coisas. Mas eu quero aqui citar também 1911, quando aqui estava Daniel Berg Gunavingre. Oh, irmãos, essa data é inesquecível, porque trata de nós, trata da nossa história, Assembleia de Deus, aleluia. Talvez de onde eles saíram, eles nem imaginavam, mas lá no céu, aleluia, a história, aleluia, já tinha sido escrita, glória a Deus. Quando eles chegaram aqui, foram expulsos, mas Deus os orientou, aleluia, e eles levantaram mais de 100 anos atrás, aleluia, a Assembleia de Deus, aonde nós estamos servindo a Deus, aleluia, através dessa igreja que é pentecostal, cheia do poder do Espírito Santo, e continua a fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque Jesus percorria. É uma obra que está dando continuidade, é uma obra que não para, glória a Deus. E aí, meus irmãos, eu não poderia deixar de citar que no ano de 2007, assumiu aqui no campo de Messejana, o nosso então pastor Moacir Paulo de Souza. E sabe, irmãos, Deus, Ele começou uma grande obra através desse homem. Deus, Ele realizou, aleluia, muitas maravilhas na direção que Deus o tem dado. O Espírito Santo tem conduzido esta obra através do seu servo, aleluia. E de lá para cá, aleluia, o tanto de congregações, aleluia, vieram muitas congregações, glória a Deus. Não vou citar aqui a quantidade que foi antes e que está agora, porque eu posso trazer um erro. Membros, aleluia, hoje muitos membros, por quê? Porque Deus está dando continuidade a esta obra, através da Assembleia de Deus aqui de Messejana, aleluia, porque é uma obra que não para, glória a Deus, uma obra que não para. E aí nós nos encontramos, para nós encerrarmos, no ano de 2020, talvez nós não imaginávamos, não passava nem pela nossa cabeça, que nós iríamos passar pela situação que nós estamos passando.
que nós iremos enfrentar o que nós estamos enfrentando, que nós ficaríamos sem vir à casa de Deus, reunidos, louvar o nome do Senhor, e é claro, isso está pertinho de acabar, daqui uns dias nós vamos estar aqui todos reunidos, louvando ao nome do Senhor, mas nós não imaginaríamos isso. Mas o que me chama a atenção é que a obra não tem parado. A obra, ela não tem parado. Sabe, irmãos, eu fico maravilhado em cada um dos nossos dirigentes que tem procurado meios para estar fazendo a obra do Senhor, mesmo correndo risco, porque essa enfermidade que nós estamos enfrentando, a gente não vê, não sabe de onde vem, não sabe como é que pode pegar. Mas o que nós sabemos é que há homens de Deus, que Deus tem levantado neste campo de Messejana, para estar fazendo a obra do Senhor, aleluia, porque eles têm entendido no seu coração, que esta obra, ela não pode parar, aleluia, e é claro, tenho que citar aqui a nossa congregação com esse trabalho, que tem alcançado muitas vidas, aleluia, não duvido, de pessoas que estão sendo renovadas, de pessoas que estão sendo restauradas, de pessoas que estão sendo alcançadas com a salvação, de pessoas que estão sendo curadas, através desse trabalho, aleluia, que tem sido realizado toda quarta e todo sábado. Glória a Deus, porque o nosso dirigente e os dirigentes têm entendido que essa obra não para, que Jesus continua percorrendo, que essa obra continua, aleluia, realizando maravilhas nessa terra, aleluia, glória a Deus, e Deus ainda vai fazer grandes coisas. E sabe, irmãos, pedi até para os semeadores já se aproximar aqui, nós vamos fazer valer um salmo muito importante para o povo de Israel, porque até parece que nós estamos passando um cativeiro. Não estou dizendo que Deus está punindo a igreja, mas até parece que nós estamos passando um cativeiro. Mas quando eu olho para este salmo, salmo de número 126, o salmista vai dizer assim, Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, e vai ser mais ou menos assim, irmão, que nós vamos nos encontrar quando nós estivermos voltando à casa de Deus, a Sião, porque é isso que Hebreus vai dizer no capítulo 12, que nós chegamos a Sião, a cidade de Deus, aleluia. Então a nossa boca se encheu de riso. Oh, irmãos, eu já posso contemplar os crentes, aleluia, glorificando e exaltando ao Senhor com alegria, entrando dentro da casa de Deus, porque isso é alegria, irmãos, porque o salmista vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Imagine você, quando o nosso governador avisar, olha, está liberado as igrejas, para os crentes cultuar a Deus, a alegria vai contagiar a nossa vida. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a este. E aí nós vamos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, aleluia. E aí o versículo 5 e o versículo 6,
Ele vai concluir esse salmo dizendo: os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, continuidade, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus frutos. Aleluia. Eu já posso contemplar pela fé a igreja reunida, louvando e glorificando ao nome do Senhor, e dando continuidade a esta obra que não parou, nem vai parar, mas vai continuar até Jesus Cristo voltar para vir buscar esta igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue firme, continue convicto, com esperança. Não deixe que nada abale a sua fé, mas permaneça olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando tudo diz que não,